E José não foi ali naquele momento, não criou aquela raiz da amargura, não ficou amargurado, mas assim como Cristo na cruz do Calvário, que disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. José abriu os seus braços e ali deu alimento para a sua família, para os seus irmãos, e ainda deu a terra de Gósen no Egito para eles habitarem. Então a Bíblia diz que eles habitaram na terra de Gósen, lá no Egito, dada pelo próprio José. E eles se multiplicaram de uma maneira sobrenatural. Eles encheram a terra do Egito. Eles entraram em 70, mas a terra do Egito se encheu deles de uma forma que o povo de Israel começou a ter até ali, causar uma certa ameaça para Faraó. E por isso Faraó, que aqui simboliza Satanás, o Egito também simboliza a nossa velha vida. O Egito simboliza a pobreza, dificuldade, tribulação, miséria. E vemos então que José, ele foi paciente com aquele povo, deu a terra para eles, e Faraó começou a ser ameaçado por eles. Então começou a exigir deles tributos e começou a escravizá-los, maneira tal que eles não se alimentavam direito, eram obrigados a trabalhar de uma forma forçada, de uma forma escrava. Construíram cidades, as pirâmides que hoje existem no Egito, acreditamos que muitos foram os filhos de Israel que construíram. Vemos que eles construíram cidades como Pitom, Ramsés, e ali edificaram aquelas cidades egípcias. Eles ajudaram na economia egípcia, eles ajudaram na construção egípcia, na arquitetura egípcia, e Faraó começou a escravizá-los, e eles começaram a viver uma vida miserável, começaram a viver na desgraça, e a Bíblia diz que por 430 anos eles ficaram escravizados. Mas o primeiro ponto que eu quero chegar aqui na minha mensagem é que eles não se conformaram com o Egito, eles não se conformaram em ficar escravizados o resto de sua vida, eles não se conformaram com a miséria a qual viviam. E o primeiro ponto de um cristão vencedor é que ele não pode se conformar com o Egito na sua vida, ele não pode se conformar com a pobreza, com a miséria, ele não pode se conformar com o pecado, ele não pode se conformar com uma vida escrava dos vícios, escravo da mentira. E vemos que a Bíblia nos diz para nós não se conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação do vosso entendimento em Cristo Jesus. O povo de Israel, ele não se conformou com aquela vida que estavam vivendo, e eu quero dizer para você como profeta nesta noite: não se conforme com a vidinha que você está tendo, não se conforme com este salário mínimo que tu ganha. Deus tem coisas muito grandes para você. O Deus que eu sirvo é o Deus dono do ouro e dono da prata. O Deus que eu sirvo é o Deus soberano, é o Deus que tem riquezas para seus filhos. E a Bíblia diz: se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O povo evangélico não é para ser um povo escravo, não é para ser um povo humilhado, não é para um povo ser difamado, não é para o povo ali pedir dinheiro emprestado. O povo de Deus é para ser o povo mais abençoado desta terra. E se você crê nesta palavra, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Não se conforme com o Egito na tua vida. Não se conforme com essa vidinha que você está vivendo. Queira sair do Egito, o Egito espiritual, o Egito da miséria, o Egito da pobreza, o Egito da tribulação. E para você sair do Egito, aqui eu quero falar de 4 atos de Deus em favor de Israel. E o primeiro ato nos fala no versículo 24 do capítulo 2, nos diz que Deus ouviu o gemido dos filhos de Israel. Por quê? Porque eles não se conformaram com a situação que eles estavam vivenciando e começaram a clamar ao Deus dos céus. Eles sabiam que existia
31, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e o Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos presos. O Jesus que libertou o endemoniado gadareno, o Jesus que limpou os leprosos, o Jesus que expulsava demônios, Ele continua expulsando e libertando, Ele continua salvando, Ele continua com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha para o teu irmão e diga: irmão, saia do Egito. O Egito não é para você. Deus quer que você saia do Egito e vá em direção à terra de Canaã. É uma terra boa, que mana leite e mel, é a terra da prosperidade, é a presença de Deus. Por isso eu digo, povo de Deus, esta noite: saia do Egito, porque Deus tem para ti novas promessas, Deus tem para ti prosperidade, Deus tem para ti vitória, mas você tem que sair do Egito. E muitas pessoas saem do Egito, mas o Egito não sai delas. Mas como assim, pregador? Eles saíram do Egito, mas continuam sentindo saudades da velha vida que tinham no Egito. Eles continuam sentindo saudade de se prostituir, como se prostituíam. Eles continuam tendo saudade da vida que eles tinham no Egito. E a prova disso foi o povo de Israel, que começaram a murmurar, começaram a reclamar contra Moisés, que lá no Egito eles tinham comida, e para onde Deus queria levar eles, eles poderiam passar por tribulação. Assim é muito nos dias de hoje. O Egito, eles saíram, mas o Egito não saiu dentro deles ainda. Nós precisamos esquecer o Egito. Nós precisamos deixar o Egito para trás. Irmos rumo à promessa, rumos aos projetos que Deus tem para as nossas vidas. Deus não pode abençoar as pessoas que estão no Egito. Deus não pode abençoar uma pessoa que tem saudade do Egito. Porque lá no Egito você era escravo. Lá no Egito você não era liberto. Lá no Egito você vivia uma vida miserável e desgraçada. Hoje você é livre para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero agora que todos aqueles que já saíram do Egito levantem as mãos e dêem um brado de glória a Deus bem forte nesta noite. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 9, Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, o clamor dos filhos de Israel